Bom dia, Silvio César Miller. Muito bom dia, meu caro Otávio. Você que não ia aparecer hoje aí. É um, Bom de, dia a todos os é nossos um, de, ouvintes. é o delay, é o atraso. É que a minha chamada foi até você em Porto Alegre, aí tem um tempo de retardo. Aí voltou aqui e aí a teclinha estava emperrada e aí conseguiram. Pegaram um martelo e a chave de fenda, bateram em cima. Espero que não tenham quebrado a teclinha, só destravou, né? Pois é, Silmar, as notícias hoje estão pitorescas. A mulher do brigadeirão lá botou morfina, será? No doce do empresário. Meu Deus do céu. Ô, Silmar, vamos para o nosso feijão com arroz? O que temos para hoje aí? Na nossa resenha do mercado, o mercado financeiro operando com um dólar em queda, depois de alguns dias de forte alta. Hoje um recuo de 0,5%, cotação da moeda americana agora em R$ 5,27. Mercado de ações retomando a alta aqui, depois de vários dias de queda. Alta de 0,8% no índice Bovespa na B3 neste momento. Lá fora, petróleo volta a reagir depois de alguns dias de queda, alta de 0,5% nesse momento, 78 dólares e 80 centavos o barril do tipo Brent, que é referência para nós aqui e para o mercado internacional como um todo. Mercado de commodities agrícolas com predominância de altas nesta quinta-feira, quase tudo subindo, grãos na Bolsa de Chicago, começando pela soja, está tendo uma boa recuperação, uma espécie de recuperação técnica, depois de vários dias de queda, o mercado reage quase ao natural. Mas tem um elemento aqui que está puxando para cima, que é o mercado de óleo. O mercado de óleo bastante aquecido, está com alta aqui o óleo de soja, 2,4% na Bolsa de Chicago. Esse que está segurando o preço do grão. Milho também sobe 1,7%, depois de 7 dias de queda. Trigo também, 3 dias de queda, agora recupera um pouco, 0,3%. Arroz em casca em Chicago também sobe um pouco, 0,2%. Na Bolsa Nova York, destaque para o café, volta a subir. O café continua com o mercado muito aquecido, preocupações aí com o abastecimento global e, inclusive, com a safra brasileira e do Vietnã, os dois principais produtores. Café arábica subindo 2,6% nesse momento. Açúcar também com alta, 0,6%, e as duas commodities aqui que vêm subindo já de forma acentuada desde o ano passado, continuam na mesma escalada. O suco de laranja subindo 2,3% nesse momento e o cacau 2,9%. A contramão que cai é o algodão, 0,2%, e o boi gordo. Está difícil a recuperação do boi, inclusive no mercado físico. Aqui no mercado futuro, o contrato de juros caindo 0,2% nesse momento, tá vindo. Silmar, eu estava brincando com o negócio do brigadeirão, mas esse assunto é sério. Mas sério também tinha aquela manchete lá do idoso aposentado no Maranhão que está segurando o atestado de óbito dele. E ele está Vivinho da Silva, né? Então, eu até alertei aqui. É preciso muito cuidado aí, as pessoas de idade principalmente, quando fornecem informações de documentos, números de documentos, fecha o negócio e tal, porque o que tem de malandro no mercado para tomar dinheiro e matar velhinho aí, depois entrar, ficar com a Previdência, é impressionante, não, Silmar? É verdade também. Assustador isso aí, né? Assim, Esse assim como é assustador mandar segurança para o ministro que foi lá na Champions League, o STF pagando. 39 mil reais no nosso bolso, né? Pois é, eu até comentei aqui com o João, nós vamos para Minas Gerais agora, na segunda-feira, porque tem Mega Leite em Belo Horizonte, vamos fazer o programa de lá. Eu falei, João, quanto é a nossa verba? Aí o João falou, é tanto, né, para a gente tomar café da manhã, almoçar e jantar. Nada de 39 mil reais, porque nós somos uma empresa séria, assim como eu sou um chefe de família, você também é sério, e nós administramos bem o nosso dinheiro, porque nós sabemos, como a nossa empresa e como nós, que dinheiro não cai do céu, né? Agora, para o poder público, como é só arrecadar ou não arrecadar, que é o que está acontecendo ultimamente, né? Está com déficit, aí o dinheiro cai no caixa fácil. Quando o dinheiro cai no caixa fácil, você não pensa muito na hora de gastar. Manda o segurança, né? Vamos mandar você também, Silmar, para assistir a Champions League. Vem cá, vamos para o nosso feijão com arroz aqui. A gente já sabia disso, mas mesmo assim ainda somos muito competitivos e temos uma grande produtividade. Mas a produção de soja no Brasil é mais cara do que a de dois dos nossos principais concorrentes, que são a Argentina, vizinho aqui embaixo, e os Estados Unidos lá em cima. Isso segundo a consultoria Itaú BBA. O custo com insumos é apontado como um dos principais responsáveis na composição dos preços da safra brasileira.
No Brasil, os produtores desembolsam, em média, US$ 782 por hectare para cultivar o grão. Os americanos, US$ 665. E os argentinos, US$ 351 por hectare de soja plantada. Segundo cálculos do Itaú BBA, que considerou como referência os custos de produção de uma propriedade de Mato Grosso, com base nos dados do Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, dados de produção no estado de Illinois, apurados pela Universidade de Illinois, e os dados da região central da zona núcleo do veículo Margenis Agropecuário, para fazer as contas sobre os custos de produção na Argentina. Pois é, e não é só na soja, né, senhor Marco? Por que a gente tem esses altos custos? É a taxação de impostos, é a nossa logística, é um conjunto de fatores. Salta dos nossos 1.000 para os 600 americanos, se eu não me engano é 1.000 o nosso, né? Não peguei o primeiro, acho que é. Para 600 nos Estados Unidos e 300 e pouco na Argentina. Por que tanta diferença, senhor Marco? Tá bem, isso não é de hoje. História antiga. O Brasil tem 3 desvantagens em relação aos seus 2 principais concorrentes. Primeiro, nós temos um custo maior de fertilizantes. Nossos solos são ácidos, precisa usar muito mais corretivos do solo, mais fertilizantes para garantir uma boa produtividade. Então, isso é uma desvantagem em relação à Argentina e Uruguai. A Argentina tem solos magníficos, né? Solos de turfa lá, eu sei que são naturalmente muito férteis. Então, eles não precisam usar tanto fertilizante quanto nós. Os Estados Unidos, um pouco menos que a Argentina, mas também são solos bons que não se necessita tanto fertilizante aqui, assim como no Brasil, por causa da acidez dos nossos solos aqui, que é uma característica praticamente em todo o território nacional. Por outro lado, nós temos um outro, são 3 fatores, na verdade, ali. Tem um segundo fator aqui, que é o excesso de pragas aqui que precisa ser combatido. Isso gera um custo muito grande em termos de defensivos agrícolas. Por quê? Porque nós somos um país tropical, isso é muito fácil de entender. A Argentina é um país frio, ou seja, tem menos incidência de pragas, não precisa usar tanto defensivo. E os Estados Unidos é a mesma coisa, país do hemisfério norte, onde o inverno é forte, ou seja, as pragas não proliferam como aqui. É uma característica de país tropical. Não tem muito como evitar isso aí, um gasto maior em termos de defensivos para combater as nossas pragas aqui, que praticamente é verão o ano inteiro, né? E tem um terceiro fator, e esse poderia ser perfeitamente evitável, que é o nosso altíssimo custo de transporte da nossa soja e também do milho e de outras commodities, por conta da grande utilização de estradas. O escoamento da Argentina é rio e ferrovia. É o Rio Paraná, lá, desemboca direto lá no mar, muita ferrovia lá. A Argentina, diferentemente do Brasil, investiu bastante em ferrovia já há mais de um século. E nos Estados Unidos não é diferente. Muito uso de ferrovias, que é um transporte mais barato, e especialmente de hidrovias. A hidrovia Mississippi-Missouri, lá do norte dos Estados Unidos até os portos lá do Golfo do México. Então, um transporte muito mais barato do que o brasileiro. O Brasil aqui em cima de estradas, caminhões, isso gera um custo altíssimo de transporte da nossa soja até os portos, até os centros de consumo. Então, o Brasil tem 3 desvantagens em relação aos seus principais concorrentes. Algumas seriam evitáveis, com mais investimento, por exemplo, em ferrovias e também nas nossas hidrovias. Você tem saída para o Brasil para diminuir pelo menos esse custo. Os outros são um pouquinho mais complicados. Pois é, e volta a ser interessante de novo, né? Como o Brasil é interessante. Com o custo mais alto, nós ainda somos competitivos e colocamos os nossos produtos no mercado internacional. Puxa vida, eu fico aqui pensando cá com os meus botões, como diz aquele velho ditado. Se a gente fosse um pouquinho mais organizado, se a gente fosse um pouquinho mais metódico no sentido da organização das coisas e revisse aí alguns conceitos que temos e lógicas que viraram lógica, mas não são lógica coisa nenhuma, como poderíamos ter mais dinheiro sobrando, né? É impressionante isso. O que nos diminui um pouco essa desvantagem é que nós temos aqui boa tecnologia de produção. Nossa produtividade, por exemplo, a média é maior do que a Argentina e também dos Estados Unidos. Temos produtores mais competentes, as nossas áreas são maiores, então permite um maior uso de tecnologia, então a nossa produtividade vem evoluindo mais rapidamente que os nossos concorrentes. Isso compensa parcialmente essas nossas 3 grandes desvantagens aí que a gente tem em relação aos concorrentes. Mas, de qualquer forma, é extremamente bem-vindo, e, aliás, está ficando cada vez mais urgente o investimento em ferrovias, por conta das distâncias que a soja brasileira precisa percorrer em direção aos portos, diferentemente dos nossos concorrentes.
e com custo muito grande por uso de rodovias que nem são duplicadas, né? Ou seja, é um transporte caríssimo, em cima de caminhões, e com projetos de ferrovias, como é o caso da Ferronorte, continuam parados até agora. Tá vindo, já fazem quase 5 anos, né, que esse projeto está parado aí, no judiciário, disputa judicial, e o produtor cada vez perdendo dinheiro com essa desvantagem em relação aos nossos concorrentes. O Brasil precisa de mais ferrovia e usar mais as nossas hidrovias, né, que é um manancial que o Brasil tem, melhor até do que outros países, e não são utilizadas devidamente. Zé, não usa a hidrovia, não usa o rio, não usa a ferrovia, a estrada de ferro, e ainda abandonou as estradas de ferro que tinham. O seu Rio Grande do Sul, acho que tinha uma boa rede também de estradas de ferro, tinha. O estado de São Paulo talvez tivesse a melhor rede de estradas de ferro do Brasil. Noroeste, Sorocabana e Paulista interligavam capital, litoral e interior. Tudo em diversos corredores. E eu me lembro, na infância, eu vinha de trem para São Paulo para visitar a minha tia, irmã da minha mãe. Eu vinha de trem. Entrava no trem em Marília às 7h30, 8 horas da noite, dormia no trem, no carro-leito, chegava aqui em São Paulo 7, 8 horas da manhã. A ferrovia que faz isso foi completamente abandonada, a Paulista. Se você for lá para o lado de Tatuí, depois de Tatuí, você também vê o leito da ferrovia abandonado, ocupado por casas e ocupações. Se você for à rancharia onde se estendia a Sorocabana, para ir lá na fazenda do Jovelino, você tem que passar por cima dos trilhos, onde você tem sem terra ocupando os trilhos, e aquilo tudo largado ao Deus dará, né? O Rio Grande do Sul também. Um exemplo bom que você citou, o Rio Grande do Sul tinha ferrovia para tudo que é lado. Aqui eu mesmo usei ferrovias via de Uruguaiana, na fronteira com a Argentina, até Porto Alegre, de trem. E um trem de luxo, inclusive, de excelente comodidade. Já fiz várias vezes esse tipo de viagem, quando era adolescente ainda. Negócio magnífico. Isso não existe mais. Ou seja, todo o nosso custo de transporte subiu, inclusive no Rio Grande do Sul, que era bem servido de malha ferroviária. Foi abandonado exatamente a partir dos governos militares lá, que resolveram optar por estradas, rasgar estradas país afora, esqueceram das ferrovias, hoje estão pagando o preço. Bom, esse é o Brasil, a gente vai aí fazendo a nossa crítica produtiva, sempre porque são coisas que precisam mudar. E o Brasil acaba dando prioridade para outras coisas, como agora temos a PEC das praias, onde descobriu-se que centenas de políticos pelo Brasil, prefeitos, senadores e deputados, têm áreas à beira-mar, e são áreas supervalorizadas. É uma tremenda coincidência em mais um caso pitoresco desse nosso Brasil. Mais pitoresco ainda é que a comissão do Senado, que vai tratar da PEC das praias, tem 9 senadores que têm propriedades à beira-mar, e não são pequenas. Como diz aquela fábula do Esopo, botaram a raposa para tomar conta das galinhas. Impressionante. Impressionante. Vamos lá, quinta-feira, amanhã, sexta, você volta com novos destaques, tá bom? Boa tarde, Tavinha. Amanhã. Ótima quinta para você.